Quase. Gravando. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo das obras de André Luiz, a vida no plano espiritual. Nós vamos hoje, né, começar o nosso estudo com uma prece, para que a gente possa harmonizar os nossos corações, né? Bem-vindo aí a quem entrou agora na sala. Elisângela, né? Vamos lá, então. Eu queria pedir ao Thelmo para fazer a prece, porque o pessoal está entrando, Thelmo, e aí eu vou dando a permissão aqui. Você pode fazer a prece para nós, inicial, por favor? Vou tentar. Pai de amor e bondade. Amém. Gratidão pela tua misericórdia conosco, teu amor abundante. Gratidão, Pai, por nos reunir com Cristo para estudarmos um pouquinho sobre a vida espiritual. Gratidão, Pai, pela nossa família, por mais um dia reencarnado, nós possamos ter cada dia mais dilatada essa consciência da importância de mais um dia no corpo. As oportunidades muitas que recebemos ao longo desse dia, que tenhamos aproveitado com um olhar doce, com o coração tranquilo, que possamos, durante esse nosso estudo, nos conectar com os benfeitores da nossa casa, da Fraternidade Mundo Luz, para que nos auxiliem a dilatar os nossos pensamentos. Que a nossa mente esteja limpa para receber novas informações, para fazermos as avaliações, a análise e participar, dizendo, ouvindo e fazendo as colocações que precisamos para discorrer sobre esse tema maravilhoso. Que esse livro possa ser uma referência para a nossa caminhada, tomada de consciência do que acontecerá, do que aconteceu e de como é essa vida espiritual. Obrigado, Senhor, pela participação de todos e que a gente possa manter sempre essa união, essa paz na nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Que assim seja. Então, agradecer à Fraternidade Mundo Luz pela oportunidade desse estudo, né? E hoje nós temos um para casa primeiro para resolver, né? Nós mandamos lá no grupo para que todo mundo pensasse um pouquinho sobre a seguinte questão, né? Se a gente desencarnasse agora, o que nós estaríamos fazendo ou para onde nós iríamos? Alguém deseja comentar o que refletiu? Porque nós vamos estudar sobre essa vida no plano espiritual, né? André Luiz traz para nós a experiência dele. E o que nós estamos esperando que nós vamos vivenciar, né? Como que nós imaginamos aquilo que vai permear o nosso mergulho nesse plano espiritual? Quem se habilita? Levantem a mão, por favor. Aí eu vou levantar aqui, mas eu não sei mais ou menos. Pode falar, Mirene, pode falar. É tipo assim, caso eu desencarnar hoje, aí, se fosse assim, para me desencarnar hoje, eu queria encarnar, para me encarnar numa pessoa assim, com um coração bom, é tipo isso, assim, mais ou menos, uma pessoa... eu nem sei explicar como é que é, não. Mas se fosse para me desencarnar hoje, você está falando aí, qual era a minha reação? Como que você acha que você estaria no plano espiritual? Aonde você estaria? O que você estaria fazendo? Essa pergunta. Tá, o que nós estaríamos realizando se nós desencarnássemos agora? Né? Vamos dizer que
Todo mundo morreu. Eu queria estar num lugar maravilhoso, junto com as pessoas que eu amo, entendeu? Que eu amo de coração, sabe? Tipo assim, queria estar numa sala espiritual para receber as pessoas que chegassem junto comigo, entendeu? Esse daí era o meu sonho. E aí, a questão nós estamos preparados para isso? Nós estamos nos preparando e fazendo por onde para estarmos nesse lugar? Maria, pode falar, por favor. Oi? Bom, eu, se desencarnasse hoje, primeiramente, eu procuro fazer que eu esteja em paz, né? Bem antes sem pensar na encarnação, né? Procurar, como Jesus nos ensinou, né? Se tivermos algum inimigo, que a gente agora, né, vai se conecta com essa pessoa, né? Porque uma coisa que eu aprendi foi até com o Telmo mesmo, agradeço muito ao Telmo, né, pelas lições que ele me dá, pelas palavras que ele fala, que o importante é a gente se perdoar. Quando a gente se perdoa, a gente perdoa o próximo. A gente não se sente ofendido. E o que eu ultimamente estou trabalhando para mim hoje é isso, né? É procurar abraçar aquele que eu ainda tenho. Eu digo abraçar, sim, fazer uma oração, pedir ao Senhor que renove meu coração, que renove o coração daquele meu irmão que eu ainda não consigo ter entendimento com ele. E eu espero que na minha coisa assim, eu reencarnar, já falei, Senhor, eu quero ficar debaixo de uma árvore, ouvindo os ciganos cantar, com os pretos velhos do meu lado, porque é o que eu estou procurando caminhar para chegar nesse caminho. Não sei se vou ser merecedora, mas é o que eu estou buscando, aos poucos. Vocês lembram que semana passada a gente comentou que a gente precisa lembrar de uma coisa quando a gente desencarnar? Vocês lembram o que era? A gente precisa fazer uma coisa. A gente tem que lembrar dessa coisa quando a gente desencarnar. Fazer uma oração. Para que a gente... Exatamente, Marta, você lembrou. Sim, Nós precisamos lembrar de fazer uma oração para que a gente se ligue às coisas que nós desejamos. Tá, Marta? Pode falar. Sim, nós não sabemos se somos merecedores, né? Mas eu acho que Deus é misericordioso. Nós temos uma visão muito limitada da atual encarnação. Então, claro que todos nós estamos aqui tentando estudar, tentando dar o nosso melhor, né? As melhores escolhas possíveis, mas somos humanos, temos nossas limitações. Então, eu acredito que nessa existência nós estamos dando o melhor de nós, no limite do possível, né? Mas claro que tem a parte que o esquecimento que Deus, na sua misericórdia, nos concede, né? Então, assim, a gente não sabe da vida pretérita que tivemos. Então, eu acredito que eu vou estar onde eu merecer, onde Deus me permitir, né? E se eu estiver numa situação muito aflitiva, eu vou tentar lembrar disso, quem sabe, né? Aprimorando cada vez mais, de elevar meu pensamento a Deus e pedir misericórdia, que só Ele pode tudo, né? Porque nós sabemos dessa nossa condição agora, mas não sabemos o que fomos, né? Só sei que eu estou numa constante tentativa de me melhorar a cada dia. Seria isso. Ótimo. A gente precisa lembrar também que nós estamos na nossa melhor versão, viu, gente? Então, por mais que nós tenhamos as nossas dificuldades, nós hoje nos encontramos na nossa melhor versão. Então, para que a gente comece realmente o estudo hoje, eu coloquei até lá no grupo, eu disponibilizei
a parte desse livro do Voltei, que é do Chico também, pelo irmão Jacó. Lá na lição, no capítulo 1, tem como é que chama? Uma parte do capítulo que é intitulada Tentativa e Aprendizado. Né? Então, o irmão Jacó, ele desencarnou e ele está voltando para contar para os amigos dele, que ele tinha feito esse combinado, né? Quem desencarnasse primeiro, que voltaria para contar como é que é do outro lado. E aí, olha só que interessante o que ele traz, porque ele vai falar a respeito de André Luiz, né? Então, ele fala assim, ó, lá no finalzinho dessa parte, ele fala assim, minha mente, contudo, interessava-se na aproximação com o médium, porque eles estavam numa reunião mediúnica, né, participando de uma reunião mediúnica lá, e ele chegou para ver os companheiros, e aí ele observou, ele conta o que ele estava observando no ambiente daquela reunião, e aí ele fala, mas o interesse dele era, né, estava fixado no médium. Fixa na ideia de valer-se dele para contato menos ligeiro com o mundo em que havia deixado. Aí, olha só que interessante isso, porque nós fazemos isso o tempo todo. A gente chega, muitas vezes, né, em determinado ambiente, e a gente acha que somos, muitas das vezes, que nós temos que interromper o que está acontecendo para satisfazer as nossas necessidades. É o que ele faz aqui, olha só. Rompi as conveniências e pedi a colaboração do supervisor da casa. Quem que é o supervisor da casa de Francisco Cândido Xavier, gente? Quem que é? Alguém? Emmanuel. Silvia, muito bem, Emmanuel. E aí ele fala, né? Embora o respeito que a presença dele me inspirava. Então, ele percebia o respeito, né? Assim, ele sentia um determinado respeito por aquela pessoa, por aquela personagem, mas, né, mesmo assim, ele criou coragem para perturbar, vamos dizer assim, né? Para interromper o que estava acontecendo e conversar diretamente com o Emmanuel. Aí ele fala assim... Ele queria se impor, né? Na verdade, ele queria se impor. Exatamente. Ele estava naquele negócio. Ele tinha acabado de desencarnar, ele queria entrar ali, porque ele queria dar a comunicação dele, ele queria falar o que estava acontecendo no plano espiritual. E aí ele fala assim, ó, não me recebeu o pedido com desagrado. Olha só como é que a gente não percebe que a espiritualidade amiga, né, os benfeitores, eles nunca nos tratam de uma maneira menos digna, por mais que o nosso pedido seja daqueles absurdos. Lembra na reunião, no nosso encontro passado, quando eu falei para vocês assim, não existe resposta certa, resposta errada, pergunta que é menos importante do que a outra? É nesse sentido, a gente precisa agora colocar para fora aquilo que nós estamos pensando, sentindo, e temos a necessidade de entender. Então, não existe pergunta boba, pergunta... Né? Então, o nosso estudo é para isso, é para que a gente tenha esse momento. Então, ele fala, né? O Emmanuel não se desagradou com a pergunta dele, né? Com essa imposição dele. Tocou-me os ombros paternalmente, olha que interessante isso, e acentuou, esquivando-se. Meu bom amigo, é justo esperar um pouco mais. Não temos aqui um serviço de mero registro. O que isso lembra vocês? Não lembra correio, gente? Lembra, não lembra? Aquela questão de a gente mandar carta, simplesmente fazer a comunicação. Então, ele está dizendo que não é isso. Não é um simples intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. Existe uma conexão ali. E aí ele continua assim, convém ambientar a organização mediúnica. Nós precisamos se conectar, se ambientar, ele está dizendo ali, que
que nós precisamos, igual quando a gente muda de casa, ou muda de bairro, ou muda de cidade, a gente não precisa se ambientar naquele novo lugar? É isso que ele está trazendo para nós. Então, da mesma forma que nós também, encarnados, precisamos nos ambientar com o trabalho novo, com a casa nova, com as pessoas, com os vizinhos, ele está dizendo que o médium também precisa se afinizar com esse espírito que irá comunicar. E aí ele fala assim: a sintonia espiritual exige trato mais demorado. Nós tínhamos essa noção de que precisa dessa conexão? Conseguem perceber que essa obra de André Luiz, que nós vamos estudar, ela não foi uma simples coisa feita? Não foi assim ao acaso, ao léu, vamos dizer assim, né? André Luiz veio e simplesmente foi se comunicando? Conseguem perceber essa grandiosidade dessa obra, né? Dessas obras que André Luiz trouxe para nós? Gente, eu preciso de comentários, eu preciso que vocês também levantem a mãozinha e falem, por favor, né? Dona Rosana, fique à vontade. É aquela velha história, chegou agora, já quer sentar na janelinha. E não é por aí, né? Não, pegou o bonde andando e quer sentar na janelinha. E querer, a gente quer, não passar pelo umbral, ir direto para o nosso lar, não. Qual é o de Minas mesmo? Qual é a... Novos Horizontes. Novos Horizontes, ir para lá, sentar bonitinho, conversar com toda a espiritualidade. E não é bem assim, né? Nós ainda estamos na evolução, nós ainda estamos no aprendizado. Então, eu acho que eu vou primeiro para um umbral. Não vou querer não ir, eu não quero, mas... Eu acho que todos nós vamos estagiar lá, nem que seja um pouquinho. Fala, Márcio. Bom, gente, achei muito oportuno, né? Eu estou participando a primeira vez do estudo hoje. Semana passada, nesse horário, eu realmente não estava nem em casa, provavelmente, com um dia muito agitado. Mas eu acho que a primeira pergunta, que tem relação com essa que você fez agora também, com essa fala né, desse capítulo que você deixou lá para nós, é uma pergunta que todos os espíritos deviam fazer, né? E a gente está buscando aqui um entendimento de alguma forma, né? E esse retornar à pátria espiritual é um olhar que nós temos que ter obrigatoriamente, né? Até para permear o tipo de vida que a gente leva aqui, né? Ou seja, até para que a gente avalie melhor essa questão da materialidade que a gente vive hoje e a questão do juízo de valor, peso que você dá para as coisas materiais, sabedor como espírito, que daqui a pouco vai acabar. Nós temos que projetar como é que vai ser a minha vida lá de lá, né? Ou seja, a gente não vai ver um ser angelical porque atravessou por lá de lá, absolutamente, né? Então, no meu caso, né, só dar aqui o meu entendimento, né? O meu apoio, além da prece, é o meu mentor, né? Opa, cheguei, me ajuda aí, não é? E ter o entendimento que, se trabalho, né? Quero trabalho, né? Me ajuda a trabalhar, né? Então, a gente que passou a vida inteira trabalhando, eu sou aposentado agora, mas o trabalho é um alento, né? Então, que a gente tenha, pedir a ele a misericórdia, me dá um trabalho, me ajuda, e os entes queridos, né? Que a gente sabe que estão lá nos esperando, né? É esse o meu entendimento. Agora, essa do irmão Jacó, eu li esse livro também, vou um pouquinho mais adiante da que você colocou, eu li essa passagem, em que ele se sente privilegiado, né? Por estar ali e pelo passado dele, né? Ele foi presidente de casa espírita, ele labutou muito tempo, né? Na seara espírita. Então, ele entendeu que ele tinha um handicap, que ele tinha uma condição especial para estar ali, né? E que justamente essa pessoa recebeu com aquela firmeza toda, aquela polidez, né? E depois, indo mais adiante, né? Ele pensou, poxa, mas André Luiz vinha e falava, todo o cara captou o pensamento dele e falou, olha, André Luiz, para essa ambientação que você colocou,
Ele ficou 700 dias aqui, não foi de um dia para o outro, não é? Então, vale para nós essa reflexão de que a gente não chega privilegiado, não, vamos devagarzinho, né? Entendeu? Humildemente levar as coisas que estamos conseguindo, que a doutrina nos proporciona, né? A gente chega pé ante pé, pedindo ajuda, e a gente vai ser muito bem assistido, né? Pela misericórdia de Deus, né? Esse que eu penso. É muito engraçado isso que você falou, Márcio, porque a gente sempre acha, principalmente nós brasileiros, que Deus vai sempre dar um jeitinho na nossa saída. Eu acho que o Jacó, ele queria um jeitinho, né? Aqui eu vou dar um jeitinho, aqui você deu um jeitinho. Jacó queria o jeitinho dele. Jacó estava ali querendo fazer aquela, né, passar pelo cantinho ali, na porta estreita, né, na gretinha. Na fila aí e tal, né? Furando a fila, exatamente. E aí ele vem depois, logo em seguida dessa parte, ele vem falando exatamente isso, que André Luiz, para que ele se afinizasse juntamente com o Chico, ele passou quase 2 anos, que foram 700 dias, né, para fazer todos os dias. E uma coisa interessante que ele fala nesse parágrafo, Emmanuel, olha só, ele fala assim, além disso, né, além dos 700 dias, o esforço dele é impessoal, ou seja, ele não está fazendo por ele, é impessoal e reflete a cooperação indireta de muitos benfeitores nossos que respiram em esferas mais elevadas. Olha só que maravilhoso isso. A intenção de André Luiz era a mesma de igual, né, com muitos benfeitores de planos superiores, que André Luiz ainda nem era. Então, a intenção dele conta muito, a nossa intenção conta muito. Por isso, a questão da pergunta que eu coloquei para que a gente começasse o nosso estudo, né? Essa questão de para onde que eu vou, aonde que eu estou. Porque se nós estamos realizando tarefas dentro de uma casa espírita de coração, né, de verdade, colocando o nosso íntimo, sem essa pessoalidade, sendo impessoal, nós vamos fazer o quê? Assim que nós desencarnarmos, nós vamos continuar fazendo as nossas tarefas. E aí nós vamos começar a se afinizar com o plano espiritual. Olha só que interessante isso, né? Então, a gente não vai se perder pelo umbral, viu, dona Rosana? Se a gente estiver realmente, de fato, se afinizando com as nossas tarefas. Então, quando Telmo brinca, né? Quando eu desencarnar, eu vou aparecer aqui na reunião e vocês não saem correndo, não. É mais ou menos nesse estilo, né? Então, assim, eu vou estar aqui presente, vocês vão ver um quadradinho com a cara da Vivi aí, vocês, não, pelo amor de Deus, não saem correndo, né? Por favor, viu, seu Luiz, viu, Márcio, Marilene, principalmente, tá? Sem medo de espírito, viu, gente? Nós somos espíritas e não podemos ter medo de espírito, porque nós somos espíritos, né? E a gente precisa lembrar disso. E aí, para finalizar essa partezinha, né, para a gente poder entrar realmente no livro, ontem no estudo que eu estava falando sobre reencarnação e ressurreição, é mais ou menos isso. Como que nós estamos vivendo hoje? Pensando só nesse trecho da nossa caminhada, sem essa visualização futura, porque se a gente estiver só pensando nesse trechinho, nós estamos vivendo como se fosse uma ressurreição que nós vamos ter. Porque nós não estamos pensando além, né? Agora, quando a gente começa a pensar além, daqui 5.000 anos, 10.000 anos, o que eu vou estar fazendo? Eu começo a viver uma vida reencarnacionista. Porque aí eu começo a entender que o meu movimento hoje terá reflexo para frente. Porque se eu vivo só nesse trechinho, eu não penso que eu vou ter consequências, né? Tem uma frase muito interessante do Chico, que eu até gravei aqui, que é assim, ó: você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, a gente precisa lembrar dessa verdade, né? Que é a lei de causa e efeito. Lembra que a gente falou que a gente já está trazendo também os conceitos, né? Lembrando que temos a imortalidade da alma, então somos seres imortais,
tem a lei de causa e efeito, né? Vamos para um outro lugar que é o plano espiritual. Então, nós precisamos recordar de tudo isso para que a gente tenha esse entendimento. E as obras de André Luiz vêm para nós, nesse estudo, clarear, né? Trazer mais lucidez com relação a esse lado espiritual. Lembra também, na reunião passada, quando eu perguntei para vocês, quando André Luiz faz uma descrição do ambiente, né, que ele está passando lá pelo, por exemplo, ele vai descrever aqui o posto de socorro, ou então até mesmo o nosso lar, né, com aquelas árvores frondosas, aquelas cores e tudo mais, a gente não consegue, a gente não imagina, a gente lê e só passa a leitura. A gente não entra naquilo ali, a gente não vislumbra nem um dedinho daquilo ali. Porque se a gente começasse a vislumbrar essas coisas, nós também iríamos ver o outro lado, né, que ele descreve, do umbral, que ele descreve da crosta, que ele descreve, e a gente ia querer realmente, de fato, nos melhorar. Concordam, não concordam? Como é que é, gente? Vamos lá, comentando para a gente poder passar para a leitura. Concordo plenamente com o que você está colocando, né? Eu acho que, como te falei, eu penso o seguinte, todo espírita tem que ter esse olhar do que está por vir, entendeu? E tudo vai refletir a semeadura de cada um, né? O que você colocou aí é muito pertinente, né? Nós estamos semeando para o futuro, né? Que essa semeadura seja positiva, né? Não naquela base de barganhar troca, não. Eu falo no sentido que nós temos que melhorar enquanto seres humanos, enquanto espíritos em evolução. Então, a semeadura, né? Ela tem que ser positiva, porque a colheita está ali na frente, né? Semeadura é livre, mas a colheita é inexorável, é obrigatória. Então, sabedores disso, né? Vão semear o melhor, né? Com certeza. Esse é que eu penso. Silvia, pode falar, por favor. Marilene, daqui a pouquinho. Pois é, a gente, pelo menos nós estamos exercendo alguma coisa nesta presente encarnação, né? Tentando nos melhorarmos. Se vamos conseguir, só a hora que nós deixarmos o corpo físico é que vamos saber. Como a gente tem uma expectativa de sair melhor do que entramos nesta presente encarnação, eu acho que a gente deve realmente estar trabalhando para isso. E como que nós vamos chegar lá? Depende daquilo que nós estamos fazendo aqui, né? Depende do presente. Lógico, evidente que a prece vai nos ajudar, nossos mentores espirituais vão fazer de tudo para estar junto, mas o que eu estou fazendo para merecer isso? Estou trabalhando com sinceridade, com carinho, com alma mesmo, em favor de mim próprio? Porque não basta eu fazer para o outro, tem que fazer por mim, porque Jesus nos diz que amai-vos, né? Instruí-vos. Então, nós temos que buscar fazer isso. Se estamos conseguindo, eu não sei, mas pelo menos estamos tentando sim, com fidelidade. Obrigada. Ótimo. Marilene, pode falar. Diga. Na verdade, acho que já houve uma série de pessoas falando a mesma coisa, né? Então, a gente está só reforçando isso mesmo, que a gente tem a certeza de que cada um morre conforme viveu. Cada um morre conforme viveu, né? É a mesma coisa daquela colocação de cada um segundo as suas obras, que vai continuar do mesmo jeito, né? Cada um segundo suas obras. Então, eu tenho que, para eu ter uma noção do que me espera, eu tenho que estar voltado à minha visão para como eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, como eu estou agindo, em que eu estou me apegando ou desapegando. É a minha atitude aqui que vai refletir lá na minha consciência quando eu abrir os olhos para essa consciência lúcida lá, né? Que aí é essa cobrança da consciência. Então, eu preciso de estar atenta com a minha vida aqui agora.
Com o que eu estou construindo? O que eu vou levar nessa bagagem para chegar lá e ver o que eu vou ter para usar, né? Então, é mais por aí. E, claro que nós vamos ter a certeza que, é o que alguém também disse, que nós temos as nossas limitações, embora que nós também tenhamos uma consciência um pouquinho elástica com relação às nossas questões, mas a gente também tem a certeza que, apesar das nossas limitações, apesar da dificuldade, apesar da lei de causa e efeito, de cada um segundo as suas obras, nós também temos a certeza da lei de justiça, mas além da lei da justiça, nós temos a certeza da lei de amor e de misericórdia, né? Que nós, seja lá qual for a forma como chegarmos, nós teremos a lei de misericórdia divina, né? A lei de amor, porque Deus nos colocou aqui para crescermos, para evoluirmos, e não para ficarmos, para sermos punidos, né? Para sermos chicoteados, é para crescermos, e para isso nós vamos ter quantas oportunidades se fizerem necessárias pela sua misericórdia, sua bondade. Né? Então, acho que o consolo que a gente tem é esse, que nós estaremos sempre assistidos, em quaisquer condições que nós estivermos. Ótima colocação, Marilene. Telmo, quer fazer algum comentário? É tão bom ficar ouvindo vocês. Papagaio, de vez em quando, gosta de ficar calado, gente. Vocês não sabem disso, não? Isso foi ótimo. Eu acho legal. Vai suscitando em nós uma percepção além do corpo físico, né? Eu acho que isso é interessante. A gente já curioso, a gente já atento, a gente lembrando que estivemos desencarnados, estamos reencarnados e vamos estar desencarnados daqui a pouco. E essa percepção dessa construção, né? Porque nós estamos construindo a nossa próxima, né? E eu acho que a gente tem que fazer isso com muita tranquilidade, cada vez apertando mais o cinto, né? Eu lembro do Chico, ele falava, né? Aos outros permito ser como são, mas a mim não. Né? Por quê? 400 e tantos livros passaram pela mão dele. Né? Ele leu todos esses livros, né? Então ele tinha uma percepção dessa vida espiritual e ele levou isso muito a sério pela quantidade de conhecimento que ele teve. Então a gente vai olhando esse nosso parceiro aí, esse nosso amigo, e a gente fala assim, vamos que vamos. É verdade. Ótimo, ótimo. Então, Fernando, boa noite, boa noite. Quer falar alguma coisa? Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de me desculpar pelo atraso, porque eu estava na terapia e acabou atrasando a sessão. Mas é muito bom estar novamente com vocês, viu? Aprendendo cada dia mais os conhecimentos de Cristo. Estamos juntos. Obrigada, Fernando. Meninos e meninas, então vamos começar hoje com o texto Novo Amigo. Eu também mandei lá, inclusive eu mandei o livro inteiro no grupo, tá? Quem não tem, lá está disponível. Lembrando que eu pedi para que a gente fizesse pelo menos a leitura, pelo menos de uma página por dia, para que a gente possa realmente ter essa forma de nos como é que fala? De nos interagir, né? A respeito do assunto. Conectar, né? Já conectar com a espiritualidade aqui será feita à noite. Isso, exatamente. Então, eu queria ler primeiro essas duas primeiras frases do início desse capítulo, na verdade, porque o livro ele não começa no primeiro capítulo, né? A gente tem que lembrar disso. Antes do primeiro capítulo, a gente tem duas psicografias, né? Uma de Bezerra, que é essa que nós vamos ler agora, e depois uma do próprio André Luiz. Então, essa
Esses textos que vêm antes do início do capítulo, eles são muito importantes porque eles nos trazem informações muito pertinentes para que a gente entenda o caminhar dessa construção dessas obras, né? Então, Novo Amigo lá do Nosso Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, ele fala assim: os prefácios, em geral, apresentam autores, exaltando-lhes o mérito e recomendando-lhes a personalidade, e comentando-lhes a personalidade. Aqui, porém, a situação é diferente. Deixa eu perguntar para vocês, porque geralmente eles expõem, né? Ah, fulano é assim, fulano é assado, não é? O autor é assim, é assado, fez isso, fez aquilo, tem mestrado nisso, doutorado naquilo, tem especialização nisso, conhece isso, conhece aquilo, exaltando esse autor. Aqui a situação é diferente. Por que ela é diferente? Vocês fazem alguma ideia? Vocês têm alguma noção? Porque ele vai falar ali mais para baixo. Mas eu quero saber de vocês por que essa percepção diferenciada? Por que como é que fala? Essa descrição desse autor de uma forma diferente? Ninguém? Ninguém se arrisca? Marilene, seu microfone está desligado. É porque eu acho que o que importa não é a personalidade, não é aquela pessoa. O que importa é aquilo que ele está trazendo, é a essência do que ele está trazendo. Né? É como a gente, na reunião mediúnica, não importa qual é o espírito que também está comunicando, o que importa é a essência da comunicação dele, o que ele veio fazer, o que ele veio trazer. Exatamente, Marilene. A gente precisa lembrar que tudo aquilo que nós vamos ler né, das obras espíritas, em geral, nós precisamos tirar a essência. É aquilo que ela traz para nós de aprendizado, de ensinamento, e verificar com o quê? Com as leis do Cristo, né, com o comportamento dele, com o que ele fez, deixou de fazer, como ele agiu, como ele deixou de agir. Então, nós precisamos fazer essa conferência, essa concatenação de ideias. Então, independe de quem está falando. E outra coisa, nós, como seres materialistas demais, se André Luiz se expõe, o que acontece com a família que ainda continua reencarnada, gente? Exatamente, expõe a família também. Não só expõe, a família vai querer o quê? O bem material, né? Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Vai querer direitos autorais, vai querer... porque é fulano, porque é Beltrano. Conseguem compreender? Porque nós ainda estamos muito materializados. Então, essa desconexão, ela é necessária. É o que ele vai falar embaixo. Ele fala assim, ó, debalde, né? Embora, né, muito comumente, os companheiros encarnados procurariam o médico André Luiz nos catálogos da convenção. Nós procuraríamos, né? Iríamos lá na internet, André Luiz, médico, né? E tudo mais, querer caçar a vida dele. Não é isso que a gente ia fazer? A gente ia escafunchar detalhes. A gente ia querer saber tudo que ele fez de bom e principalmente o que ele fez de ruim na vida, né? Aqui no plano espiritual, no plano terrestre. Para que as ideias que ele está trazendo? Ou as experiências que ele está nos elucidando. E aí ele fala assim, ó, por vezes, o anonimato é filho do legítimo entendimento e do verdadeiro amor. Para redimirmos o passado escabroso, modificam-se tabelas da nomenclatura usual na reencarnação. Funciona o esquecimento temporário como bênção da divina misericórdia. Então, não é essa questão da gente se deixar, né,
desligar, vamos dizer assim, da matéria. Olha só, gente, nós, hoje, se a gente desencarnasse hoje, a gente viesse para fazer uma comunicação, a gente não ia ser igual ao irmão Jacó, ia querer furar a fila, achar que tem direito, e ainda ia querer assinar o próprio nome, por quê? É vaidade, não é isso? A gente quer mostrar que a gente sabe. Nós estamos muito assim ainda. A gente esquece que o esquecimento temporário, ele é uma bênção da divina misericórdia. Então, vamos dizer assim, nos precaver de nós mesmos e daqueles outros a quem amamos, é muito importante. Por isso que ele fala lá, né, Emmanuel disse para Jacó, que André Luiz, ele está num trato o quê? Impessoal, ele não está se colocando em primeiro lugar na obra que ele escreveu. Ele está colocando o quê? Os ensinamentos que ele vivenciou para nos mostrar qual é o caminho que não devemos trilhar, ou aqueles que nós podemos atalhar, né? Encurtar, vamos dizer assim. Então, ele fala, André precisou igualmente cerrar a cortina sobre si mesmo. Sim mesmo. Não é? Ele precisou se desprender dele mesmo. Porque imagina só, gente, escrever 13, que na verdade escreveu mais obras, mas só do plano espiritual são 13 obras que nós colocamos lá. E não assinar nenhuma delas com seu próprio nome. Assinar com um codinome. Ser conhecido por esse codinome. Então, olha só como que isso é um desprendimento. E aí eu pergunto para nós agora, o que nós ainda temos preso a nós e o que nós já conseguimos nos desprender? É uma perguntinha curiosa, né? E aí, alguém se atreve a dizer o que já se desprendeu e o que ainda está preso? Por favor, Silvia, fique à vontade. Assim, desprendimento, nós temos que entender que não é esquecimento, é desprender, né? E o desprender dos bens materiais, eu acho uma coisa, assim, bem complicada. Quando eu falo de bens materiais, eu estou falando de laços amorosos. Filhos, mãe, pai, não é um vestido, uma bolsa, um sapato, não. Eu estou falando de bens materiais mais amorosos. Eu acho que isso aí é o mais difícil de nós nos desapegarmos. Porque hoje eu estou participando aqui com vocês, mas eu achei até que não ia dar tempo, porque a minha irmã sofreu um acidente de carro hoje, minha irmã e minha cunhada. Aí, a cabeça da gente fica a mil. Porque você quer saber notícias, você quer saber como que foi, o que aconteceu, nos mínimos detalhes. Então, esse desprendimento dos amores que nós temos, eu acho muito complicado ainda. Eu ainda acho complicado. E André Luiz, ele mostra isso no livro Nosso Lar, né? O quanto que é complicado para nós. Mas a gente tem que ir treinando, né? No nosso dia a dia, tem que ir treinando. Então, o meu pai desencarnou já, eu assisti o desencarne dele, eu e ele e a espiritualidade. E minha mãe também já desencarnou, já tive 2 irmãos desencarnados. A gente vai treinando com essas dificuldades que a gente tem que enfrentar na vida. E para mim foi bem tranquilo, sabe? Deixar eles irem e ficar para trás ainda, né, por enquanto, mas deixar eles irem com tranquilidade. Eu conversei muito com meu pai na hora que ele estava desencarnando. Então, para mim, eu acho que eu estou treinando muito bem. Espero em Deus que eu esteja, viu? Muito obrigada. Marilene, pode ficar à vontade, fale para nós, comente. Não, na verdade, eu depois tirei a mãozinha de novo, mas eu ia falar que o André Luiz mesmo já dá um exemplo desse desligamento de família, porque ele ficou quase órfão lá também, né? Porque
A mãe estava num plano muito superior, estava lá distante. Né? Ele até falava, como é que ela não veio até hoje me visitar? Né? Como é que pode, né, não ver? O pai estava lá completamente oposto também, né? Lá mais no negativo. As irmãs na situação que estavam. E ele priorizou aquilo que ele tinha compromisso para fazer. Né? Ele priorizou essa questão espiritual, essa coisa que ele precisava trazer, que ele precisava mostrar, conscientizar a gente. Vamos lá, gente. Mais comentários. Joel, Dona Rosana, né? Vitória. Tânia, acho que é Tânia, não é? Não estou vendo o nome de todo mundo. Vamos lá, Marta. Claro, Márcia, fica à vontade. Então, acho muito interessante essa colocação, né? Você está propondo aí, que é a nossa avaliação do desapego das coisas mundanas, né? E essa perspectiva de retorno, né? Então, a nossa colega colocou aí a questão pessoal, né, de entes queridos, né? Mas tem também a questão material, né? Eu acho que são dois exercícios, né? Tem o exercício da coisa material e tem o exercício dos laços afetivos, né? Que a gente tem que trabalhar isso, né? Eu entendo que a questão material é menos penosa de se fazer, é a coisa que cotidianamente a gente deve trabalhar isso. Espíritas que somos, né? Sabedores que daqui a pouco tudo é transitório, né? A gente não é dono de absolutamente nada. Então, isso aí é uma coisa que tem que permear o nosso entendimento, tem que fazer parte. A questão dos laços afetivos, eu gosto de dizer o seguinte, nós temos aí um entendimento enquanto espíritas, né? Mas a dor de partida de um ente querido não dói menos em nós do que num católico e num protestante. Dói, é a mesma coisa. E o que eu penso é que nós temos o consolo da doutrina, que ela é consoladora, não é? Então, nessa despedida dos entes queridos, nesse até logo, vamos dizer assim que eu coloco para as pessoas, né? Isso a gente deve sempre ter em mente, ó, vou te buscar, a gente vai estar junto, né? E isso aí é uma passagem simplesmente de plano. Isso aí é o lado consolador da doutrina. E aí é nele que nós devemos apegar. Eu vou me apegar. Eu já tive partidas em família, daqui a pouco posso estar partindo, posso estar, né, perdendo mais de um ente querido. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde com todos nós, né? Então, esse lado consolador da doutrina, eu vou buscar alinhar cada vez mais com ele para que essa paz eu siga com ela. Sabedor que nós somos seres imortais, né? Isso realmente, forçosamente, tem que fazer parte do nosso entendimento e meio que sobrepujar essa tristeza, esse sofrimento que a gente pode amenizar. Vai ser uma questão de opção o sofrimento, né? Não vou sofrer, sabedor que dali, isso aqui é um até logo, né? Isso não é perder um ente querido, como a gente fala, né? Eu penso dessa forma. Deixa eu fazer uma perguntinha antes de vocês continuarem comentando, que eu quero ouvir, ó. Maria, Tânia, Vitória, Dona Rosana, seu Luiz, vamos comentar, viu, gente? Marta, mas olha só, a gente está aqui para salvar quem mesmo? Nós mesmos. Nós. Exatamente. Aí vem a perguntinha. Nós já nos desprendemos e nos desapegamos dos nossos sentimentos? Vaidade, egoísmo, raiva, né? O perdão, a gente precisa se apegar, né? Vamos lá, Dona Rosana, por favor. É o Luiz que vai falar, não sou eu, não. Meus irmãos, boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco. Essa questão, né, que nós estamos trabalhando aqui no livro é uma situação assim, bastante difícil para nós. Por quê? Se nós temos uma situação de família, de responsabilidades de trabalho, e responsabilidades de maneira geral, com tudo que está em torno de nós, a gente comete realmente erros, né, no nosso dia a dia.
De desprendimento, nós temos alguns exemplos, né? Jesus foi o nosso mestre. Temos outros aí, como o irmão Dulce, né? E outros assim, que vieram aqui para auxiliar, sem considerar uma roupa melhor, sem considerar uma família, né? Eles se absteram de todo esse processo. O que acontece? Nós, no nosso dia a dia, erramos, né? Temos situações de irritação, enfim, de maneiras assim agressivas, muitas vezes, que nós fazemos, e isso tudo nos leva a débitos, né, no nosso plano espiritual. Com certeza, nenhum de nós deixará de passar pelo umbral. Acho bastante difícil as pessoas que estão no processo de evolução, de trabalho, de família, enfim, o que é normal na sociedade, nós teremos que passar por isso. Podemos amenizar esse tempo, né, através das ações de trabalho em benefício de outras pessoas. Mas é muito pouco, não é verdade? Acho, né, e mesmo aí André Luiz, né, que hoje é um espírito muito evoluído, que teve as suas dificuldades, né, e que foram resgatadas já no plano espiritual. Por quê? No plano espiritual, nós não temos essas dificuldades, entre aspas, de família, de empresa, de emprego, de trabalho, de trânsito. Lá nós estamos num ambiente bastante doador, quer dizer, doador que nós podemos auxiliar os nossos irmãos, né? Então, a diferença é muito grande no processo encarnado e o desencarnado, né? Mas temos que continuar, né, no caminho do bem, procurando aí, nós temos a nossa evolução. Mas não fiquem pensando que nós vamos escapar lá do umbral. Alguns menos, outros mais, né? Esse processo todo é sempre dito para nós nas obras, né? E nós vamos ter que passar por essa depuração, né? E através, claro, de um auxílio, de uma oração, de um pedido de mãe, um pedido de uma pessoa que nos quer bem, nós seremos resgatados, né, para que a gente possa depois caminhar melhor no plano espiritual, já sem esse peso, né, lá do umbral. E é isso aí, Viviane. Muito obrigado, seu Luiz. Lembrando, gente, que nós vamos estar, na hora que a gente estiver realmente entrando nos capítulos, entrando na história, nós vamos estar tirando essas miudezas, né? Tirando essas nuances que muitas vezes passam pela gente despercebido, das questões evolutivas do André Luiz, né, que tem muito ainda a ver com a gente durante o livro mesmo, né, durante essa caminhada. Então, a gente vai começar a perceber que de um livro para o outro, a evolução dele é muito grande, né, esse aprimoramento dele nessa caminhada é muito grande. E que, mesmo ele vivenciando e trazendo as experiências dele, ele ainda tem muito da parte terrena, da parte material, da parte, né, grosseira ainda que nós temos. Os mesmos vícios, as mesmas atitudes, as mesmas, muitas vezes, curiosidade, que não são oportunas, né, momentos de rompantes, de querer fazer aquilo que ele acha que é certo, sem ter vamos dizer assim, um entendimento realmente do que o que ele está fazendo significa. Então, tudo isso nós vamos passar por esse processo para que a gente avalie o que nós também estamos fazendo. Esse que é o intuito do nosso estudo dessas obras, né? Para que a gente consiga olhar para André Luiz e nos ver também nesse papel em carne, para que a gente desencarne um pouquinho melhor.
Você gostaria de fazer algum comentário para concluir para nós, fazer a prece final, porque faltam 6 minutinhos. Só vamos pedir que todos desliguem os microfones, por favor, que está dando microfonia, por favor. Sim, obrigada. Eu acho interessante essa percepção que a gente está tendo de que é necessário mudanças, né, no nosso dia a dia. O Luiz falou muito bem que precisamos ver de outra forma, precisamos agir de novas formas, né? E isso é só com conhecimento, né, gente? Nós vamos mergulhar nesse livro, nós vamos mergulhar no livro, e o livro vai trazer para a gente motivos, razões para alterarmos a nossa caminhada atual. A perspectiva do Emmanuel, do André Luiz, do Chico, de toda a espiritualidade que está junto, é de fazer com que a gente mude a nossa forma de viver enquanto estamos encarnados. Não é para depois, não, viu, gente? Não adianta você levar o livro nosso lá debaixo do braço para lá, não. Não resolve. Ele é para ser vivido aqui. Então, a gente tem que ter essa percepção gostosa. Olha, nós vamos participar de um estudo para que vivamos mais felizes. Eu acho isso muito importante também. Não é para poder travar, é para poder a gente ter um olhar mais leve, tranquilo e doce sobre a nossa vida. Como é que eu devo olhar para a minha família? Como é que eu devo olhar para o meu trabalho? Lá para os funcionários, para o patrão? Como é que eu devo olhar? Como é que eu devo olhar para a sociedade? A melhor forma possível que eu consigo. E o papel do André Luiz é trazer isso para a gente olhando o lado de lá, né? Quando ele está desencarnado, como que é lá, e a gente tendo todo o cuidado do lado de cá. Né? Por isso que aí ele finaliza, né, dizendo, né, é por isso que não podemos apresentar o médico terrestre e o autor humano, mas sim o novo amigo e irmão na eternidade. Eu fiquei pensando aqui, gente, será que o Emmanuel conhecia o André Luiz? Será que o Emmanuel conhecia o André Luiz antes, né, desses 700 dias, né, essa coisa toda? Aí eu tentei lembrar se tinha alguma obra que fala, não achei. Diga, Marilene. Mas me parece que ele já estava aguardando essa pessoa, ele já estava de olho, ele já estava ensaiando essa questão. Ele esperava uma pessoa com aquela condição. Então, ele viu no André Luiz, né, naquele espírito, né, uma pessoa capaz, né, em condições de atender aquela proposta de Emmanuel. É uma pergunta pertinente, né? Mas muito possivelmente, porque como ele era o mentor do Chico, né? Ele foi o mentor do Chico, então muito possivelmente ele já porque era através dele que era selecionado, vamos dizer assim, né? Os espíritos se comunicariam com o Chico, né? Que transmitiriam suas mensagens. Então, é possível, sim, talvez que ele já tivesse o conhecimento, por mais que seja superficial ou não, né, a respeito de André Luiz. Bom, gente, nossa reunião está chegando ao fim. Mais alguém quer fazer algum comentário a respeito daquilo que nós estudamos hoje, dessa questão, desse desprendimento, dessa questão de nos desapegarmos, né, pensar um pouquinho mais a respeito dessa... E aí fica essa reflexão, né, para que a gente traga para a semana que vem e continue o nosso estudo, essa reflexão desse desapego e desse apego, tá? Mirelle, pode falar, Marilene. Eu só queria fazer uma observaçãozinha, que eu não tive tanto domínio dessas obras, não li muitas delas, etc., mas quando você fez essa proposta, estou falando por causa da forma como o Telmo colocou, e você também antes, eu me propus a acompanhar rigorosamente esse estudo, nessa proposta que você colocou, por causa da forma como você falou que vai encaminhar esse estudo. Porque a forma como você se propôs é a forma
que realmente nós vamos assimilar os conteúdos. Quando você se propôs ao debate, à troca, à conversa aberta, à discussão, sem dia marcado para acabar aquele capítulo, eu acho que isso é que é fundamental no estudo. Isso é que é estudar, e não ler uma obra, que você pode ler todas as obras, mas você não estudar, você não sabe nada que está lá dentro. Exatamente, Marilene. Então, por isso mesmo, ó, vocês viram aí, nós lemos o quê? 4 parágrafos, 5 parágrafos, né? Nós estamos realmente querendo tirar, né, espremer ali o conhecimento para que a gente se melhore, utilize isso em nossas vidas. Mirene, pode falar. Que toda quarta-feira tem reunião de vocês, que eu participo de terça, quinta, domingo, terça e quinta. Aí, quarta-feira, eu nunca vi. Hoje eu recebi o convite. Começamos semana passada, Marilene, a esse estudo, né? A proposta começou semana passada. E aí, hoje, nós estamos fazendo a leitura, então, do primeiro texto do livro, né? Começamos a fazer essa leitura. Nossa, lá. Né? E aí, nós vamos bem devagarzinho mesmo, para tirar aquilo que nós realmente precisamos, né, para nos aprimorarmos e estudar, de fato, as obras de André Luiz. Então, não tem tempo, não tem... tipo assim. Né, justamente para comentar... Fala, pode... É tipo assim, a Marinês está mandando todos os dias um áudio para mim, ele já mandou 10 áudios sobre o livro Nosso Lar, porque então não pude comprar, porque eu estou gastando muito, com problema, né? Então, aí eu fico escutando o áudio, né? Comecei a escutar a Marinês que manda para mim, todo dia. Eu mandei lá no grupo também o livro, tá? Eu mandei lá no grupo, mas gente, eu não está estou disponível. Sabendo entrar, eu não estou sabendo entrar no grupo do livro. Eu estou precisando de uma pessoa me ensinar, sabe? Entendi. Aí eu clico, aí entrar no grupo, aí eu clico, depois, aí não aparece, aí porque eu não entendo muito para mexer as coisas. Ok. Mas ela Mirene, está mandando para mim. A gente vai te auxiliar nisso depois do final do estudo, tá bom? Eu peço qualquer coisa para o Murilo entrar em contato com você e aí a gente faz esse ajuste. Gente, já deu o nosso horário, né? Vamos fazer a prece final para que a gente possa encerrar, então, esse nosso encontro maravilhoso, bendito. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, né? Pedir e agradecer, mais agradecer do que pedir a esse Deus, a esse Pai de amor e bondade, ao Cristo Jesus, à espiritualidade amiga do Mundo Luz, que está conosco neste momento, neste estudo, aos nossos anjos guardiões que se fizeram presentes, nos dilatando o entendimento, nos dilatando esse ouvir, esse assimilar, esse aprender, que possamos, a cada estudo que vamos fazer juntos, a cada encontro que ainda teremos, extrair com mais pureza, né, esses ensinamentos, para que possamos, de fato, armazená-los em nossos corações como sementes, para que elas germinem, virem árvore e possam dar bons frutos através de nossas ações, através de nossas atitudes, de nossa fala, né, de nosso sentir e pensar. Agradecer, mais uma vez, a oportunidade que está sendo nos dada com esses ensinamentos maravilhosos à luz do Evangelho do Cristo. Gratidão, Pai, hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigado a todos, viu, pela participação, foi maravilhoso. Eu só espero que, igual a gente combinou, um pouquinho mais de comentários, hein? Por favor, todo mundo, é muito importante. Pode falar, Théo. Vivian, amigos, lembrando que se ficou alguma dúvida, manda no grupo, ó, não entendi isso, queria falar sobre isso, precisamos esclarecer isso, tá?
Então, vamos trocar essa figurinha aí. Falar, olha, gostei muito disso, mas não entendi, né? Aí a gente tenta abordar esses pontos, tá bom? Tá bom. Beijo no coração de todos. Gente, Boa Você semana. vai continuar Grande abraço. você vai dar Boa continuidade ao novo amigo, né? Sim. Sim. Parágrafo seguinte. Beleza. Tá bom? A gente não vai pular nada, não, tá? Ah, isso É é ótimo. capítulo Com por Deus, capítulo. gente. Boa noite a todos. Fiquem Boa com Deus. noite. Boa noite, Boa noite, Sandra. Fernando. Bom Obrigada. te ver. Igualmente. Boa noite a todos. Forte abraço. Joel, não Deus falou nada, abençoe. hein, Joel? Obrigada. Ficou guardado.